7 fatos chocantes sobre os dinossauros que você não sabia. Os dinossauros conquistaram a imaginação de todos, mas quantas pessoas sabem sobre eles? Eles eram realmente enormes carnívoros. Todos pareciam répteis. Hora de descobrir. 1. Eles tinham penas. Como você já deve saber, os dinossauros eram os ancestrais dos pássaros modernos, então não deveria ser surpresa que muitos deles tivessem penas. Na verdade, o feroz Velociraptor estava coberto de penas, o que os fazia parecer mais um grande pássaro do que o réptil icônico que você vê nos filmes. De acordo com algumas descobertas de fósseis na Sibéria, os cientistas concluem que todos os dinossauros provavelmente tinham penas, embora as áreas cobertas pela plumagem dependessem de seu tamanho. Quanto maiores os dinossauros, menos penas eles tinham. A teoria mais sólida sobre a origem das penas nos dinossauros é que elas foram usadas como isolante térmico, evitando atrair calor para o corpo. Além disso, devido às evidências, existe até uma teoria de que essas penas eram coloridas e aumentavam as chances de sucesso reprodutivo. 2. Pulgas do tamanho de baratas. Você realmente não esperava que animais como os dinossauros estivessem livres de pulgas, não é? O mais surpreendente de tudo é que estes eram gigantes. Clipe, em comparação com as pulgas de hoje, esses insetos parasitas, chamados pseudopulex, tinham entre 0,55 e 0,81 polegadas de comprimento no caso das fêmeas e entre 0,31 e 0,57 polegadas de comprimento no caso dos machos. Eles eram tão grandes que você poderia pegá-los com as mãos. Esses espécimes pré-históricos de pulgas foram descobertos na China e datam de 165 a 125 milhões de anos atrás, o que significa que eles viveram com os dinossauros. Assim como as pulgas atuais, é um inseto sem asas, embora com pernas muito mais longas do que as pulgas modernas e um único e longo tubo sugador de sangue. Os cientistas sugerem que, devido a essas características físicas, esses insetos usavam animais cobertos de pelos ou penas como hospedeiros. 3. A maioria deles eram herbívoros. Mesmo que o filme Jurassic Park tenha retratado o período Jurássico como uma selva sem fim, cheia de predadores vorazes em todos os lugares que você vá, clipe, a maioria dos dinossauros eram herbívoros. Sabe-se até que todos os dinossauros que andavam sobre 4 patas eram herbívoros. Além disso, dinossauros carnívoros icônicos, como o Tiranossauro Rex e o Velociraptor, foram uma exceção à regra, pois os cientistas estudaram a dieta de 90 espécies de terópodes, aqueles que andavam sobre 2 pernas, e descobriram que a grande maioria deles também preferia comer plantas e grama. Uma teoria por trás disso é que os terópodes desenvolveram uma dieta onívora que os ajudou a explorar novos habitats à medida que os continentes se separavam, e aqueles que desenvolveram um gosto por plantas perderam os dentes à medida que seus pescoços cresciam. Por outro lado, os pesquisadores ainda não sabem ao certo o que levou esses dinossauros a se tornarem pássaros. 4. Como eles se acasalaram? Os dinossauros se espalharam por toda a Terra, embora seja óbvio que uma fêmea e um macho foram necessários para isso, os cientistas ainda não têm certeza de como eles se reproduziram. Muitos dinossauros eram tão gigantescos que os pesquisadores se perguntaram como as fêmeas poderiam suportar o peso do macho durante o ato de reprodução. A respeito disso, os cientistas afirmam que dito processo é o mesmo de qualquer espécie. O macho teria depositado o esperma dentro da fêmea. A pergunta era, como? A teoria mais aceita é que quando o macho monta na fêmea, ele coloca as patas dianteiras nos ombros da fêmea e uma das patas traseiras nas costas, então move a cauda para alcançar a genitália da fêmea. Muitos paleontólogos apoiam essa teoria afirmando que os dinossauros tinham um buraco chamado cloaca que eles usavam para defecar e também serviam para acasalar. Infelizmente, nenhum dinossauro foi encontrado fossilizado em qualquer posição de reprodução. Daí porque os pesquisadores tiveram que confiar nos estudos de reprodução de répteis e pássaros, os descendentes modernos dos dinossauros, mas ainda não há uma resposta clara. O que você acha? Se você souber a resposta, por favor, deixe-me saber nos comentários. 5. Eles eram de sangue quente. Os dinossauros eram répteis gigantes, mas a ideia de que eles eram de sangue frio é um fato que muitos deram como certo. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade.
pois novos estudos lançaram dúvidas sobre essa crença. Grandes análises sobre os ossos de dinossauros revelaram que eles tinham as chamadas linhagens arries, que os animais de sangue frio de hoje têm, mas novos estudos mostraram que os mamíferos atuais ao redor do mundo também as apresentam. Lembre-se que tecidos moles como a pele não são preservados. Muito do que se sabe sobre os dinossauros se deve ao estudo de seus fósseis e comparações com outros animais. Até agora, apenas fósseis de répteis modernos que tinham essas linhas foram estudados. Muitos pesquisadores consideraram essa posição muito simplista, já que ninguém jamais se interessou em investigar ossos de mamíferos. 6. Dinossauros viviam com mamíferos. Se você acha que os mamíferos apareceram muito depois dos dinossauros, na Era do Gelo, você está errado, eles já coexistiam. Cerca de 150 milhões de anos atrás, os dinossauros dominavam a Terra, não há dúvida, porém, em rios e pequenos túneis, os mamíferos estavam no topo. Na verdade, descobertas recentes revelaram que os primeiros mamíferos eram muito diversos e tinham uma variedade de características bem diferentes dos dinossauros, como escalar, planar, cavar, a capacidade de produzir leite materno e sentidos excelentes. Quando os dinossauros começaram a desaparecer, os mamíferos evoluíram, cresceram, como costumavam ser do tamanho de ratos, e se diversificaram, criando uma nova variedade biológica na Terra. 7. Seus dias já estavam contados. Aposto que você também acreditava que os dinossauros dominavam confortavelmente a Terra até que o asteroide gigante estragou a festa e os levou à extinção. Bem, deixe-me dizer que não é completamente verdade. Na verdade, os dinossauros já estavam morrendo cerca de 50 milhões de anos antes da extinção em massa. Após um estudo estatístico completo sobre diferentes fósseis de dinossauros, os pesquisadores descobriram que os dinossauros de 3 subclades principais, Oimitychia, Sauropodomorpha e Theropoda, atingiram um ponto de inflexão mortal cerca de 90 milhões de anos atrás. Foi aí que eles começaram a ser extintos em uma proporção maior do que as espécies que estavam sendo geradas, ou seja, havia mais dinossauros morrendo do que nascendo. Existem muitas teorias sobre isso, como que a Terra estava sob intensa atividade vulcânica ou que o nível do mar flutuava muito devido à separação dos dois únicos continentes da Terra. Embora o asteroide não tenha sido a única razão para a extinção dos dinossauros, certamente poderia ter sido o golpe final. Espero que você tenha conhecido melhor os incríveis dinossauros com este vídeo. Qual fato você achou mais chocante? Me conte nos comentários. Não se esqueça de compartilhar.